Nesta aula nós vamos falar sobre o ponto alto das sobrancelhas, daquela sobrancelha super fina e arredondada que ainda causa medo em muitos profissionais. Nós já falamos sobre como deve ser o início dessas sobrancelhas, o ponto inicial, como ele deve ser. E se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, mas só vão lá depois que acabar este vídeo, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Andréia Casagrande, sou especialista em micropigmentação de sobrancelhas e micropigmentação labial. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão e não esquece de compartilhar com todas as suas amigas. Se você achar que este vídeo pode ajudar alguém que você conhece, que tem dificuldades nesse assunto específico, design sobrancelha, ponto alto, ponto inicial, compartilha aí, tá bom? Então agora eu quero que você venha bem aqui de perto pra gente conversar sobre o ponto alto. Eu vou falar pra vocês como fazer isso. Vamos lá? Bom, estamos aqui então para falar sobre o ponto alto, certo? Essa cliente, ela não tem ponto alto, ela tem a sobrancelha arredondada e fina. Inclusive, gente, nós já falamos sobre o início aqui, o ponto inicial das sobrancelhas, como deve ser. Nós já gravamos um vídeo, nós vamos deixar aqui nos cards para vocês poderem assistir depois, tá bom? Mas agora o nosso foco desse vídeo é sobre o ponto alto das sobrancelhas. Ainda tem muita gente que tem medo, né? E muita gente ainda, o que acaba fazendo? Acaba acompanhando o formato das sobrancelhas, né? O formato natural das sobrancelhas dela, que tem esse arqueado bem no início. Então, a gente tem o início da sobrancelha, um arqueado e depois desce com pelo novamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esse ponto alto daqui pra cá, certo? Vou pedir para a cliente abrir o olho agora para mim, isso. E nós vamos marcar o ponto alto dela. Como que eu marco o ponto alto dela? Eu normalmente uso a aba do nariz, tá? Então, eu venho na abinha do nariz, ó, passo pelo meio da íris dos olhos, olha mais pra frente, aqui na minha mão, aí. Ó, eu peço para ela olhar na minha mão, para a íris dos olhos dela ficar bem no meio. Senão, ela vai ficar torta, tá? Então, aqui na minha mão, isso. Passa bem no meio da bolinha dos olhos dela, ponto alto. Aqui, gente, ó. Então, o ponto alto dela aqui. Eu já sei que é aqui, certo? Então, eu vou fazer o ponto inicial aqui, só para eu ter uma base. Ó. Ponto inicial, ponto alto, e eu vou fazer também o ponto final, para eu conseguir encontrar o ponto alto, senão eu não consigo. Ponto final é cantinho do nariz, cantinho dos olhos e olha para cima, por favor, isso, bem no cantinho dos olhos, ó, falta só um pouquinho de sobrancelhas aqui. Nesse caso aqui, gente, a gente depois vai fazer uma micropigmentação fio a fio com shadow nela, tá? Inclusive, se vocês quiserem acompanhar, nós também vamos deixar esse vídeo depois pra vocês aqui no canal. Mas, ó, quando eu vou achar o ponto alto, eu pego o meu dedo indicador, coloco aqui no meio e o meu polegar no ponto alto, onde deve ser esse ponto alto, certo? Então, eu venho aqui e faço desta forma, eu estico um pouco pra cima e puxo pro lado. Aí eu venho com a caneta aqui, ou um lápis dermatográfico. Essa caneta é uma caneta em gel da Mitsubishi da linha Signo, tá? Ela é encontrada em papelaria normal, não precisa ser em casa de micropigmentação ou design de sobrancelhas. Bom, então vamos começar aqui. Para eu conseguir ter um ponto alto nas sobrancelhas, o ponto alto deve ser, como o nome já diz, mais alto do que o início, certo? Não precisa ser muito mais alto, extremamente mais alto. Mas normalmente fica desta forma. O ponto inicial sai aqui, por exemplo, e o ponto final da sobrancelha é no mesmo, praticamente na mesma altura do ponto inicial. O ponto alto é sempre mais alto do que os dois, tá? Ó, então vamos lá. Eu peguei aqui, estiquei, ó, só de eu dar essa leve puxadinha no ponto alto, ó, eu já tenho
essa facilidade de sair do ponto inicial e fazer uma linha subindo e não uma linha reta. Se eu fizer uma linha reta, eu não tenho ponto alto, certo? Então, vamos lá. Puxei aqui, vim aqui, ó. Vou fazer... Você não precisa fazer o melhor desenho do mundo, tá? Você vai fazendo o desenho e vai fazendo acabamento depois, ó. Certo? Chegou aqui, ó, perto do ponto alto, ó. Subiu um pouquinho mais. E daí, daqui, nós vamos descer um pouco, ó. E vamos até o ponto final. Ó, tá vendo? Ela já dá uma leve arqueada. Pode ser muito arqueada essa sobrancelha? Não, não ficaria nem natural, tá? Então, o ponto aqui, a parte de cima também eu vou marcar para vocês verem. Ó, ela não tem ponto alto. Na micropigmentação, eu consigo inventar um ponto alto aqui, certo? Então, eu venho desenhando, ó, desta forma, ó. Certo? E daqui eu vou descer. E vou encontrar lá. Eu sempre finalizo em 0, tá? Sobrancelha finaliza em 0, as femininas. Então, eu tenho esse formato aqui. O início, agora, a gente vai trabalhar nele. Então, o que que a gente vai fazer no início dessa sobrancelha? Como vocês viram no outro vídeo, nós vamos dar uma leve arredondada no início, tá? Que é o que a nossa cliente já está acostumada. Não podemos deixar essa sobrancelha extremamente redonda, mas também não podemos deixar ela quadrada. Ó, vamos fazer o acabamento com palitinho e algodão aqui. Ó. Você pode usar para limpar o palito com algodão, você pode usar para limpar um cotonete. Eu gosto do palito por ele ser fininho, eu acho que o acabamento sai bem perfeitinho, ó. Olha essa sobrancelha, vocês vão ver depois, como eu falei pra vocês, nós vamos fazer uma micropigmentação nela, né? Então, depois vocês vão ver o quanto vai mudar essa sobrancelha só com a micropigmentação. Isso, gente, sem engrossar a sobrancelha da cliente, tá? A gente não pode engrossar. Por quê? Porque ela não iria se sentir bem. Ela iria achar muito estranho, porque não é o costume dela usar, né? Então, a gente tem que... Sempre eu trabalho desta forma, gente. Eu ofereço para minha cliente o que tem de melhor, né? O que seria o ideal para ela. Escuto o que a minha cliente quer e junto com ela a gente decide o melhor. Claro que eu não vou deixar ela escolher 100% o formato só da sobrancelha dela. Por exemplo, não é que ela escolher... Tem cliente que já chegou aqui para mim com o desenho feito e falou assim, eu só quero que você passe a maquininha por cima na minha sobrancelha. E não dá para ser feito assim. Nós somos designers de sobrancelha, nós somos micropigmentadores. Então, nós precisamos fazer o desenho de acordo com o ideal dessa cliente, para depois a gente pigmentar e perguntar para ela se tá tudo bem. Nesse caso aqui, gente, essa cliente, é óbvio que no início ela vai estranhar um pouco, porque ela não tem ponto alto e o ponto alto dela é aqui no início da sobrancelha. Então, de início ela vai estranhar, não tem jeito. Mas com o tempo ela vai acostumando. Olhem para vocês verem. Esse vai ser o formato que vai ficar nas sobrancelhas dela. Claro que esses pelinhos aqui nós vamos tirar ainda, vamos fazer acabamento. Mas olha como dá para deixar arqueada uma sobrancelha que era arredondada. Olha para vocês verem, ó. Só para vocês entenderem e conseguirem enxergar aqui o que eu tô falando para vocês. Lembrem-se uma coisa também, gente, a cauda das sobrancelhas, o ponto final, né, do ponto alto pro ponto final é sempre menor do que o corpo da sobrancelha. Não pode ser do mesmo tamanho e nem maior, senão a sobrancelha não fica harmônica, certo? Então, o corpo de sobrancelha é sempre maior. Ponto alto, sempre um pouco mais fino e sempre essa linha, ó. Notem que o palito, ó, ele tá meio que subindo, tá vendo, ó?
Vocês conseguem ver isso? Se eu fizesse uma linha assim, ó, ela não teria uma sobrancelha arqueada, ela teria uma sobrancelha reta. E normalmente as sobrancelhas mais retas são as masculinas, tá? Feminino tem esse leve arqueado para ficar harmônico. Bom, pessoal, eu espero que essas dicas tenham sido importantes para vocês, mas eu queria dar mais uma dica super especial. Quando você vai atender esse tipo de cliente, né, esse perfil de cliente que chega para você com a sobrancelha extremamente arredondada, ou até mesmo aquelas sobrancelhas curtinha, mais fininha, que não estão acostumadas, e você vai fazer, por exemplo, uma micropigmentação nela, você precisa conversar com ela antes, fazer com que a sua cliente, ela entenda que nos primeiros dias, talvez ela realmente estranhe. Por quê? Ela não está acostumada, ela está vindo há muitos anos com aquela sobrancelha fina, né, que às vezes está fora do formato, fora do tamanho, fora de tudo, e quando você vem com a sobrancelha que é o ideal para o formato do rosto dela, que seria interessante para ela, quando ela olha no espelho, às vezes ela acaba se estranhando um pouco. Por mais linda que você faça a sobrancelha, às vezes você faz uma sobrancelha maravilhosa, que é curtida por um monte de gente, mas a cliente em si, ela demora alguns dias para ela aceitar aquele novo formato, e isso faz parte. Por isso, você como profissional, você precisa sentar, explicar como funciona, mostrar fotos para sua cliente, tirar bastante foto do antes e depois, que é para divulgação também, certo? Então, trabalhe esse psicológico da sua cliente. Neste caso aqui, a cliente, ela já tem a sobrancelha assim, ela nunca tirou errado. Tem casos que a cliente mesmo fica tirando em casa, então como ela mesmo fica tirando, ela acha que o ideal para ela é aquele formato. Como eu falei para vocês, teve gente que já chegou aqui para mim com a sobrancelha pintada, bem distante, por exemplo, uma da outra, bem curtinha, e só com aquele lapisinho pintado e falado, não, eu quero minha sobrancelha exatamente assim, do jeito que ela é. E não dá. Outro detalhe. Se você pega uma sobrancelha muito fininha, muito arredondada, que tá fora dos padrões, não adianta você pegar uma rena e aplicar rena na sobrancelha da cliente, só vai ficar uma mancha, não vai ficar um formato muito legal. A rena, para que serve a rena ou a tinta, né, de sobrancelhas, essas que demora 10, 15, 20 dias para sair? Para que serve? Para corrigir pequenas falhas, não para fazer um formato novo de sobrancelhas. Então, neste caso, quando é muito diferente, não tem mais, não vai crescer, não adianta, é só a micropigmentação, tá bom? Então não tentem trabalhar com rena, com outras tintas, que vocês vão acabar se frustrando demais. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e não esquece também de compartilhar. Se você gostou desse vídeo, compartilha com suas amigas micropigmentadoras, designer de sobrancelha, ou até mesmo naquele grupo de profissionais que você participa, que pode ser que você ajude muita gente por lá também. Agora me dá uma licencinha que eu vou fazer a micropigmentação nas sobrancelhas dela.